Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre as relações humanas no ambiente de trabalho para o cargo de agente de portaria. Então vamos logo para a definição. O que são relações humanas? As relações humanas desempenham um papel fundamental no ambiente de trabalho, independentemente da função exercida. Como agente de portaria, você tem a importante responsabilidade de garantir a segurança e a ordem em um local específico. Nesta aula, discutiremos a importância das relações humanas no cargo de agente de portaria ou vigia, abordando temas como comunicação eficaz, empatia, resolução de conflitos e trabalho em equipe. Então nós temos aqui os aspectos da aula, que vai ser a comunicação eficaz, a empatia, a resolução de conflitos e o trabalho em equipe, que são alguns dos aspectos, certo, das relações humanas. Então vamos lá para esses aspectos das relações humanas. Primeiro, comunicação eficaz. A importância da comunicação clara e assertiva, certo? A importância da comunicação clara e assertiva. O uso adequado de linguagem verbal e não verbal, porque nós sabemos que dentro de uma comunicação, de um vigilante, ele vai sim utilizar da linguagem verbal. O que seria a linguagem verbal? A linguagem falada, certo? Aquela que é verbalizada por nós. E a não verbal são os gestos do corpo, por exemplo, certo? Então, o corpo também fala através de seus gestos. Então, vamos ver aqui mais um aspecto da comunicação eficaz nas relações humanas. Ouvir ativamente e demonstrar interesse nas demandas e preocupações dos outros. Ou seja, principalmente nesse cargo de vigia ou de agente de portaria, é necessário ouvir e atender demonstrar interesse nas demandas e preocupações dos outros, correto? Então vamos aqui para mais um ponto. Empatia. Empatia é entender as necessidades e perspectivas dos outros, correto? Então, isso é empatia, entender as necessidades e além de entender as necessidades, buscar entender as perspectivas dos outros, correto? Por isso que é um aspecto importante das relações humanas. Ser sensível às emoções e sentimentos das pessoas também é algo empático. Mas, claro, sempre devemos ter um bom senso na hora de fazer isso, correto? Não levar também tudo no emocionalismo. Lidar com dificuldades difíceis com empatia. Ou seja, vai ter dias difíceis de trabalho, mas se nós agirmos com empatia, nós evitaremos os constrangimentos e brigas. Como a empatia contribui para a construção de relacionamentos positivos? Então, a empatia ela contribui para a construção de relacionamentos positivos, ou seja, nós estaremos nas relações humanas falando com outras pessoas, dialogando com outras pessoas. Então, isso é muito importante dentro disso, né? Então, vamos ver mais alguns aspectos das relações humanas. Terceiro, resolução de conflitos, ou seja, resolver conflitos que serão, portanto, exigidos dentro de um cargo, porque estamos trabalhando com pessoas e sabemos que pessoas são diferentes e cada uma tem o seu ponto de vista, certo? Então aqui vamos 3.1. Reconhecer a existência de conflitos e sua influência no ambiente de trabalho, correto? Isso é muito importante dentro do ambiente de trabalho. 3.2. Técnicas para lidar com conflitos de maneira construtiva, ou seja, utilizar técnicas para lidar com conflitos de maneira construtiva. Muito importante a palavra construtiva. Então, buscar um aprendizado dentro daquele conflito e uma forma eficiente de conseguir aproveitar aquela situação para crescer como humano, ou seja, para ampliar a sua capacidade de relacionar-se com os outros. Então vamos aqui para o quarto ponto.
trabalho em equipe. Isso é muito importante dentro das relações humanas. Trabalho em equipe. Temos que entender que dentro do cargo de vigia, dentro do cargo de agente de portaria, tem que haver trabalho em equipe, ou seja, um ajudar o outro. Elogios também fazem parte de um trabalho em equipe das relações humanas. Ou seja, aquilo que eu não sei fazer, eu pedir ajuda também para alguém, correto? Então, isso tudo faz parte das relações humanas. 4.1. Importância do trabalho em equipe como agente de portaria. Então, é muito relevante o trabalho em equipe para qualquer cargo, pode-se dizer. Onde exija-se as relações humanas, nós necessitaremos, portanto, do trabalho em equipe, correto? Então vamos aqui para o ponto 4.2. Colaboração com colegas de trabalho, ou seja, colaborar uns com os outros, correto? E os outros departamentos, ou seja, não ficar preso somente ao meu departamento, eu sou vigia, só posso ajudar outro vigilante, não. Se alguém dentro do local onde eu trabalho precisar de ajuda, e claro, obviamente, eu estiver na condição de ajudar, certo? A fazer determinado serviço, se for dentro do que é levado em consideração do meu código de padrões para a minha profissão, seja daquilo que é exigido eu fazer, certo? Eu poderia fazer. Então isso é uma colaboração com os colegas. Nós temos que entender que, na verdade, esse trabalho em equipe ele remete também à informalidade, certo? Tanto a formalidade como a informalidade. Informalidade. Ou seja, é comunicação informal. Formalidade na comunicação. Então, isso é muito importante, a informalidade na comunicação. Então, vamos ver aqui mais um ponto. 4.3. Cooperações em situações de emergência. Ou seja, devo sim cooperar em situações de emergência. Até porque em aulas mais à frente, nós veremos alguns procedimentos de primeiros socorros, de questões, e esse assunto é muito relevante dentro do concurso para agente de portaria e também para a nossa vida pessoal, correto? 4.4. Desenvolvimento de habilidade de liderança e trabalho em equipe. Isso faz parte das relações humanas, certo? Habilidade de liderança, certo? De tomar decisões, habilidades desse trabalho em equipe, de saber conduzir uma equipe a buscar um êxito. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. O conteúdo foi bem pequeno e isso daqui já é o suficiente para responder as questões que caem sobre esse conhecimento específico dentro de um concurso. Eu peço que você deixe o seu like, certo? E fale se você gostou do vídeo e quer que eu grave mais vídeos. Então, até